Gostaria de começar nosso encontro, né, nesse espaço que a Federação já tinha criado há um tempo atrás, chamado Rodas de Conversas Moitará. Moitará, na língua dos altos xinguanos, significa um momento de troca, troca de saberes, troca de conhecimentos, trocas boas que fazem a gente crescer melhor, né? Então, nesse Dia da Consciência Negra, nesse mês, nesse ano, nesses últimos anos, nós temos trabalhado nessa direção com o apoio dos movimentos, o movimento Waldorf antirracista, o movimento Preto na Pedagogia Waldorf e outros grupos das escolas Waldorf do Brasil, para trazer esse tema para o debate, para o centro da roda, para que a gente consiga transformar nossas ideias, nossas intenções em ações práticas, em ações afirmativas, né, que possam mudar o dia a dia. Então, é nesse sentido que hoje a gente convidou a escola comunitária Cajueiro para estar aqui com a gente e apresentar a sua experiência, suas ideias, trocar a partir dos professores daquela escola, contar um pouco dessas ações afirmativas, né? E também esse evento está sendo realizado através de um pequeno grupo ainda, né? A Cléo está aqui, ela pode me ajudar a falar um pouquinho, que é um grupo germinal, um grupo de estudos, mulheres pretas, que a gente tem a intenção de envolver as pessoas do Brasil, né, Cléo? Quer falar um pouquinho? Obrigada, Cris. Boa noite a todas e todos. Isso mesmo, é um grupo em estado ainda germinal. Nós fizemos alguns encontros nesse segundo semestre, encontros presenciais na sede da Federação aqui em São Paulo. E é um espaço para que nós, mulheres pretas, possamos trocar as nossas experiências, das nossas histórias pessoais, fazermos leituras acerca desse tema do antirracismo. E a ideia é que esse grupo possa se ampliar para 2024, num formato híbrido, né? Então, estamos bem contentes de darmos esse passo lá na sede da federação. Aí é isso, Cris, né? Temos um grupo bem Isso. interessante. Legal, é isso mesmo, então, gente. Com Educadoras Waldorf. isso, nós abrimos então esse momento e queria chamar então, compor aqui para ficar mais no palco com a gente aqui, apesar de que todos estamos nas janelinhas em várias partes do Brasil, né? Eu vejo aqui que tem escolas do Rio de Janeiro, escolas do interior de São Paulo, a Rosa Maria, querida, está aqui de Olinda, acho que ela não está com a câmera aberta. Tá, sim. Que é uma pessoa também muito importante na nossa trajetória, na construção do que a gente tem tentado fazer nos últimos tempos, né, Rosa? E muitas pessoas que escreveram aqui no chat também, o pessoal de Cavalcante também aqui, tem a Sônia, que foi minha colega, ela é minha amiga lá da Escola Moara, em Brasília. Pessoal Querência, do Jardim Figueira, a Sônia é de Cavalcante, em Goiás, a Patrícia, a Karina Cacuta, que é uma formadora, uma querida professora lá do Vale Encantado de Capão Bonito. Então é muito legal, né? Tem também novas pessoas que a gente tem trocado muito, como o professor José, que está aqui com a mulher dele, lá de Jaú, né? Então é muito bacana, gente, ver todo mundo aqui para essa troca, né? Então eu queria dizer que a gente convidou uma escola muito especial, que existe desde 2006, é a Escola Comunitária Cajueiro, que tem um compromisso de atuar com a inclusão na sua profissional. Tem essa, vai poder explicar melhor para a gente, mas 50% dos seus alunos vêm de uma situação de inclusão por definição, por missão institucional. A vocação social para eles é algo dado, né, na sua própria tarefa mesmo como escola, né? É uma educação voltada para as relações étnico-raciais e o que eles chamam de ampliação cultural, que inclui os conhecimentos de outros saberes, de outros grupos, de outros povos, né? E essa escola lançou recentemente uma cartilha, e é um pouco nesse momento da escola biográfico e no nosso momento que a gente convida, então,
Aí, o professor Tiago Felipe. Falem aí, vocês estão juntos ou separados agora? A gente está junto, professora Ah, tá bom. Jaída e professor Felipe. E Felipe e a Luísa também, né? Então são três Ok. educadores lá do Jardim Cajueiro. Então, super bem-vindos a esse momento, tá bom? E eu vou fazer umas perguntinhas iniciais, a gente vai trocando. Todo mundo aí que tiver nas suas telinhas, que quiser fazer perguntas, vão colocando no chat. A Maraísa também, que a gente trabalha juntas aqui na área pedagógica, vai estar ajudando a gente nisso, tá bom? Então, momento de troca. E eu queria que a Jai se apresentasse, né, os meninos se apresentassem, contassem um pouquinho do contexto, de como é que surge esse trabalho de construção de uma cartilha de antirracismo. Boa noite a todos. Gratidão. A gente está bem feliz e bem gratos de estarmos aqui, né, por essa oportunidade. E meu nome é Jaísa, eu sou uma mulher preta, negra. Meus pais são negros, meus avós são negros, foram negros. E para contextualizar um pouquinho de como que a gente chegou na cartilha, eu queria começar falando um pouquinho de como que eu cheguei na escola, porque linka bastante com esse contexto que é a escola e onde que essa cartilha surgiu. Então, eu cheguei aqui na escola como mãe, fui abraçada pela escola por essa missão que ela tem, que é da integração da diversidade, né? E uma preocupação da escola que é oferecer educação de qualidade para famílias e pessoas e crianças em situações de vulnerabilidade social e cultural. E eu cheguei aqui nesse contexto, então, como mãe, procurando uma escola para minha filha. E no início, né, eu comecei a me inteirar da escola, eu não conhecia a pedagogia Waldorf, e fui me inteirando depois de mãe, né? Eu passei a trabalhar voluntariamente na escola, e depois de voluntário, fui ser assistente do Jardim de Infância. Trabalhei durante 1 ano e meio como assistente. Depois desse tempo, eu saí da escola e fiquei 1 ano fora da escola. E depois, logo depois de 1 ano, eu voltei como professora substituta da professora Jussara, estava de licença maternidade. E depois de 1 semestre, né, de suplente da professora, no ano seguinte eu já voltei como professora de classe. Então, eu atualmente sou professora de classe do Jardim de Infância, também faço parte da coordenação interna da escola, a conferência interna, a CI, participante e atuante, também integrante da comissão Encruzilhadas, e dentro do Encruzilhadas a gente também tem um núcleo menor, que é alguns professores, né, uma minoria de professores dentro desse grupo que cuida de assuntos mais delicados, que eu também faço parte. Então, a escola, né, que se situa nesse contexto de Barra Grande, que é um município quilombola, atualmente reconhecido como município quilombola, a gente sempre teve esse olhar, né, esse cuidado para o assunto, para o racismo, né? Então, a nossa missão ela vai de encontro a isso, de acolher e de trabalhar, de integrar, né? Toda essa diversidade que é encontrada aqui em Barra Grande. E a gente já tinha alguns posicionamentos internos contra o racismo, com o combate ao racismo, e cada professor ele atuava, mas sempre que acontecia alguma situação, a gente conversava e alinhava ali de como seguir e tal, e não tinha um posicionamento externo, né? Então, com a chegada do Ensino Fundamental 2, esse assunto nos chamou mais atenção ainda, porque começaram a surgir casos, né? E a gente precisou se posicionar como escola
e ter uma linha de atuação mais atualizada, mais posicionada. Então, a gente começou a estudar o assunto dentro do pedagógico, dentro do grupo pedagógico, só que o assunto é inesgotável e dentro do grupo pedagógico, nos dias que a gente se encontra, não foi possível a gente trabalhar o assunto com o tempo necessário. E assim a gente começou, então, a pensar em abrir um grupo para isso. Foi quando surgiu a Comissão Encruzilhada, que antes era um coletivo e era aberto. Porém, foram surgindo vários assuntos da escola, assuntos pedagógicos, e a gente viu, então, que não dava para ser um coletivo aberto, que tinha que ser uma comissão da escola, porque estava diretamente ligado a ações pedagógicas. Então, a gente fechou esse grupo de coletivo para comissão, onde participa professores, e a gente tem um tempinho que é aberto para a comunidade escolar, onde a gente tem o estudo e tem uma parte artística também, que é logo no início, então esse tempinho é aberto e depois é fechado apenas para professores. É onde a gente se debruça mais a estudar o assunto, e foi assim que então a gente chegou na cartilha do combate ao racismo. Depois de um tempo de estudo, veio também com a nossa necessidade de se posicionar externamente, né? Assim surgiu a nossa cartilha. Acho que foi bem rapidinha, se tiverem dúvidas. Aham. Que legal essa história que você tem, Jaisa. Eu achei legal, queria que você falasse um pouquinho mais assim dessa diferença que aconteceu, né? Porque a gente tem visto as escolas montarem coletivos, chamam-se de coletivos ou grupos, né? Ou núcleos. E aí você fala de uma comissão. Fala um pouquinho mais. Como é que foi isso? Assim, teve que mudar mesmo? Será que era a presença de professores? Qual era a diferença que fez esse passo que vocês deram? Então, no início, a gente se juntava para estudar o assunto bem amplamente, né? E a ideia inicial da gente era trabalhar em cima do estudo e também de adaptações de currículo, de como trazer, por que trazer, como vai ser isso em cada faixa etária. Então, no início era isso, seguido de uma parte de estudo e de artístico, né? Então, era aberto para diversas pessoas da comunidade escolar, pais e professores e pessoas simpatizantes da escola, interessados e tudo mais. E O que as aconteceu? pessoas vinham, Jais? As pessoas participavam? Algumas participavam, tinham algumas famílias, né, alguns pais que gostavam e que estavam bem ligados mesmo com isso. Só que com o tempo a gente começou a receber muita demanda diretamente pedagógica, né? Então, assuntos de acontecimentos do âmbito pedagógico. E aí não dava para abrir isso no coletivo com famílias presentes. Não dava para discutir, por exemplo, como que a gente vai lidar com o que aconteceu na turma de um específico professor, né? A gente começou a sentir que eram assuntos mais internos da escola, que estavam mais ligados com o âmbito pedagógico, e que não cabia os pais estarem ali presentes, nem discutirem esse assunto. E aí a gente, então, teve a necessidade de formar a comissão. E aí, então, a gente tem um tempinho que é aberto para receber essas pessoas que ainda são interessadas, Uhum. onde a gente faz estudos e tem uma parte também artística, que a gente sempre tenta trazer algo artístico para alimentar também a gente. Então, é bem legal para todos, né? Não só para a gente, professor. E aí, essa outra parte que a gente cuida de assuntos mais pedagógicos, a gente, então, é só professores. Ai, bacana. Tem uma pergunta aqui das meninas do Brasilidade. Quantos professores o colegiado tem na comissão? Uma curiosidade para entender um pouco como funciona. Deu uma travada aqui, a gente não Quantos entendeu. professores do colegiado, se não me engano, tem na comissão? Isso. Ah, Três, quatro, cinco. Cinco cinco, professores e uma auxiliar. 5 professores e um auxiliar. É. Legal, bastante, né? O grupo de vocês são quantos? A Lígia que está perguntando, gente, tá bom? A Lígia brasileiro, lá do Brasilidades. Oi, Lígia, que bom que você está aqui.
O grupo do Encruzilhada ou o grupo escolar? Encruzilhada, 5 pessoas, 5 né? Que professores. a gente estava descrevendo. 5. De quantas professoras do colegiado ao todo? Quantos são os professores da escola 4. toda? 4. Não, da escola são 24. O grupo 24, hein? pedagógico são 24 pessoas. Sim, mais ou menos uns 30, 5 pessoas, né? Do todo, Sim, né, que participam. Bem bacana, do Lígia, todo. viu? Se quiser falar também, fica à vontade, tá? Muito legal, muito bom entender um pouco. Mas fala um pouquinho do contexto. Você falou que a região é um remanescente de quilombo, né? Existe uma porcentagem alta de população afrodescendente no município, né? Ou no estado da Bahia de uma maneira geral, né? Se eu não me engano, é mais de 100. E alguma coisa mais que você quer complementar, Jair, assim, desse contexto, de onde nasce essa ideia? Então, aqui, né, na Bahia, na verdade, né, é o segundo lugar, assim, com a população mais negra, né, fora da Uhum. África. E esse contexto também é bem aqui no interior, aqui no município de Barra Grande. O que acontece é que tem vindo muitas, por ser um lugar turístico, né? Várias pessoas de vários lugares vêm para aqui, né? São atraídas para esse lugar. E pessoas que vêm simplesmente como turista e pessoas que vêm como turista e ficam para morar. Mas ainda continua sendo a maior parte da população sendo pessoas negras mesmo. E a escola, ela surgiu desse contexto. No início, ela atendia 24 crianças, né? Logo quando surgiu, e a maioria das crianças eram crianças de famílias em vulnerabilidade social e econômica, famílias negras, né? Então, a escola surgiu nesse contexto de oferecer uma educação de qualidade para essas crianças e acolher essas famílias, que na maioria eram mães que não tinham como cuidar das crianças, não tinham uma escola para colocar e ainda assim precisavam trabalhar. Então, as crianças meio que ficavam ali criados na rua, né? Sem uma escola de qualidade, sem um acolhimento nesse sentido. E assim surgiu a escola, com esse olhar. E aí, durante o tempo, né, a nossa escola foi crescendo, foi abraçando várias famílias de vários lugares, e hoje tem essa integração aqui. E a nossa ideia é que a gente chegue num ponto de 50%, né? De 50% crianças negras e 50% outras famílias, né? Famílias brancas, enfim. Sim. Muito bom, obrigada. Eu acho que deu para a gente entender um pouco desse contexto. E você, Felipe, conta um pouco, se apresenta para a gente, conta um pouquinho dessa motivação, né, que a Jaísa está trazendo, né? A motivação que envolveu essa ampliação para além de fazer na escola, que já é uma ação muito importante de compartilhar com o mundo o trabalho de vocês e com o Brasil. Licença. Eu sou Felipe, estou professor do terceiro ano aqui da escola, sou também pai da escola e sou um homem negro, baiano, nordestino. Nasci aqui no sertão da Bahia, numa cidade chamada Serrinha, e agora me encontro aqui na Beiradeiro. E nessa, nessa, nessa encruzilhada da vida, né? Acho que a gente está aqui agora numa perspectiva bem de uma encruzilhada, onde vários grupos se encontram e existe uma possibilidade de troca. Eu acho que eu não poderia começar essa roda trazendo para junto da gente quem veio antes de nós, né? Acho que numa perspectiva Sankofa é muito importante a gente falar, a gente olhar para o que passou, pensando principalmente no que a gente quer projetar para o futuro. Então, primeiro pedir licença também aos nossos ancestrais, às nossas ancestrais, e aí aproveitar o espaço para trazer a imagem da Yalorixá Bernadette Pacífico, que foi violentamente assassinada e que era uma líder quilombola
e tinha um histórico de luta por direitos, então acho que esse espaço aqui pode de fato acolher a imagem dela e que a gente continue levando nesses grupos o apelo que ela sempre levou. E assim, eu acho que uma ideia nesse sentido, né, criar uma cartilha de combate ao racismo, primeiro, coloca a gente, enquanto escola, num lugar muito de coragem, sabe? Eu acho que sempre a gente pensou que não é fácil, principalmente num grupo onde a integração é a missão, esse grupo se propor a um processo, por exemplo, de racialização, né? Pensando que o Brasil é um país hierarquizado racialmente, né? Existe uma raça que se coloca como superior e uma raça que necessariamente está subalterna a essa que se coloca como superior. Então, a gente está falando de privilégios, né? A gente está falando de lugares de poder. Então, quando a gente, enquanto escola, se coloca para discutir isso, para debater isso, a gente abre um campo que não é muito digestivo, digamos assim. Então, a gente se colocou enquanto um grupo de coragem, por mais que são os desafios vão surgindo durante essa caminhada. Então, acho que isso, de alguma forma, foi retumbando em outras escolas, retumbando em outras pessoas, e as pessoas querem entender se, de fato, a gente tem conseguido trilhar esse caminho como a cartilha tem mostrado, né? E, além disso, eu acho que tá aqui em um momento como esse, é compartilhar, de fato, esse caminho que a gente trilhou, que Jai falou agora, o caminho que a escola trilhou, e tentar inspirar outras escolas a seguirem também esse caminho. Porque eu acho que a nossa escola é um fragmento do que é uma sociedade muito maior, e eu acho que a gente faz a nossa parte aqui, mas é muito importante que cada escola, que cada pessoa dentro da sua escala, dentro da sua bolha, possa fazer também a sua parte. E eu acho que a ideia é mesmo inspirar a partir do que a gente tem trilhado, mas dizer também que não é fácil, né? Acho que a Sim. coragem traduz bastante o que a gente tem sentido, assim, nesse processo de enfrentamento, de fato, ao racismo, sabe? Bacana, Felipe. É muito legal ouvir você, né, nisso que você trouxe da gente realmente reverenciar os nossos ancestrais, né, de por que que a gente está nesse trabalho, né, e de que ele tem as suas dificuldades, né. Eu acho que isso é bem bacana, assim, de ouvir, que é um impulso de coragem, mas que tem muito trabalho, né. A gente está enfrentando, né, uma reconstrução, vamos dizer assim, né, uma decolonização, uma apropriação do território em que a gente está, e até também de pesquisa, né, de reconhecer. Tem muitos, às vezes, muitos de nós que não têm essa história tão clara, identitária, né? Então, eu acho que é um descobrir de si mesmo também, afirmação, e é esse um caminho que, quando a gente está numa comunidade de aprendizagem, né, se a gente sinaliza que esse é um caminho que nos move, esse é um pilar que nos move, então eu acho que todos que estão nessa comunidade também se sentem chamados para ir nessa direção, né? E aí, claro, vão ter as dificuldades, mas pelo menos o sinal é nessa direção, né? E aí, nesse sentido, tem uma pergunta do Francisco aqui, tem uma pergunta da Patrícia antes, que é saber se a escola já nasceu na Pedagogia Waldorf. Patrícia, gente, é de uma iniciativa lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Olha só, está vendo, Felipe? Você está fazendo chamado e estão aparecendo, né, Patrícia? Ela está lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Ela tem duas perguntas, né? A primeira é essa, se nasceu na Pedagogia Waldorf. Depois, gostaria de saber se a cultura vivida de Barra Grande é de valor cultura afro-brasileira. Faz essas duas perguntas. E o José Francisco pergunta sobre os referenciais adotados para dar conta das problemáticas pedagógicas e, posteriormente, da construção da cartilha. Tá? As duas estão concatenadas, Felipe. Tá bem, acho que a primeira pergunta, sim, a escola já nasceu dentro da pedagogia Waldorf. Eu estou aqui, eu não estou aqui desde a fundação da escola, eu estou no meu terceiro ano na escola, mas a escola já trilha esse caminho aí com a pedagogia Waldorf desde quando ela nasce, tá? E só repete para mim as outras perguntas que acabou não ficando.
Sim, a segunda da Patrícia, né, é se a cultura vivida em Barra do Grande, onde vocês estão, é de valorização da cultura africana, né? Eu acho que talvez a Patrícia até queira comentar, mas o que acontece muitas vezes é que a gente está num lugar que tem uma riqueza cultural daquele lugar, daquelas pessoas que vieram antes de nós, que construíram aquela identidade, mas não quer comentar, Patrícia? Acho que é um pouco nessa direção, né? Cris, travou o finalzinho. Se puder repetir, por favor? Sim. Tá, estava reforçando que a pergunta da Patrícia seria óbvio, né, gente, que a gente usasse ou vivesse na diversidade cultural daquele lugar, nesse caso Barra Grande, mas nem sempre aquela sociedade local, ela valoriza as raízes que existem naquele local. Nesse caso, afro-brasileira. Então a pergunta dela é essa: Barra Grande vive mesmo as suas Perfeito. raízes afro-brasileiras, né? E a escola, por consequência, isso também? Essa é a pergunta. Tá, assim, Barra Grande é uma localidade do município Maraú. Maraú é um município peninsular. A gente está aqui envolto às águas aqui da Baía de Camamu. O município de Maraú é um município quilombola. Tem uma estatística do IBGE, se eu não me engano, de mais ou menos 5 quilombos. E alguns desses quilombos urbanos. Maraú, a sede, tem um calendário cultural bem diverso, bem rico. Por exemplo, eles comemoram lá a Festa do Caboclo da Independência, no 2 de julho. Eles comemoram, eles têm um rito chamado Cacumbi, que alguns historiadores referenciam como o pai do maculelê, que é uma dança de guerreiros e uma dança com bastões também. Então, Maraú, a sede, tem esse referencial cultural afrodiaspórico muito, muito forte. Mas isso não chega de fato aqui na Barra Grande. A Barra, como o Jai falou, está povoada por uma mescla de turistas, em sua maioria, pessoas que saem do Sudeste, do Sul, até de fora do país em busca de um lugar paradisíaco, um lugar onde possam ter uma qualidade de vida maior, mas não necessariamente essas pessoas querem interagir com o que esse lugar oferece enquanto cultura local, né? O que existe de fato, uma sobreposição da cultura que chega em relação à cultura que já está ou que já esteve. Então, tem uma cultura pesqueira, tem as marisqueiras, as mulheres que vão para o mangue, mas que estão agora à margem, né? Estão colocadas à margem desse grande centro turístico que é Barra Grande. Então, de fato, existe uma tentativa da escola, do Jardim do Cajueiro, da Comissão Encruzilhadas, de alguma forma, dialogar com o que ainda é referencial cultural de Maraú e da Barra Grande, mas isso está também muito abafado pelas correntes neopentecostais religiosas que Sim, colocam a cultura africana nesse lugar do demoníaco, sim. enfim, né, que a gente já sabe muito bem. Então, inclusive, a escola tenta dialogar com isso e é muito difícil. Eu acho que Barra Grande é um reflexo muito do que é todo o litoral brasileiro, sabe? Mas a sede Maraú ainda tem um pouco dessa preservação cultural, com muitos esforços. Tem o professor Ademar lá, que é historiador e que tem um livro que não publicou ainda, mas que escreveu e que referenciou toda essa cultura. Tem pessoas que, de alguma forma, vivem essa cultura, né, no corpo, são mestres dessa cultura, mas que de fato isso não é colocado nem mesmo quando chega o 20 de novembro, quando chega o mês de novembro, que vem aquelas ações pontuais, vamos trazer a capoeira para a escola, tem o grupo de capoeira aqui do Mestre Puro Belo. Nem mesmo no novembro a gente tem visto essas ações acontecerem. A verdade é essa. Eu acho que ainda tem o ideal, né? Mas a gente, na realidade, está muito distante desse ideal. Não sei se eu respondi a pergunta de Patrícia.
E aí, Patrícia? Para mim ficou muito claro, viu, Felipe? Isso que a Eu, Patrícia perguntou. Fala, pode eu, falar. eu vou dizer aqui que me respondeu bem, muito bem, e achei assim, estou achando tudo muito maravilhoso, assim, e desejando força e o que eu puder também fazer desse lado de cá, eu estou querendo fazer também. Uhum. Que Que bom. bacana, muito bom. É isso que vocês trouxeram, né, gente? Essa pergunta da Patrícia é muito bacana, porque, na verdade, faz a gente pensar o quanto a gente, como instituição, como uma escola, né, que está em cada território, como é que a gente olha para o território, né? A gente não gostaria ou não quer ser uma instituição no espaço, né? A gente quer estar dialogando com essas raízes. E como é que isso vai acontecer se o nosso público é de gente de fora? Qual trabalho é esse, né? Talvez agora a gente possa ouvir um pouquinho a Luísa, que ela vai falar um pouquinho dos desafios, né, Luísa? Cris, só, desculpa Oi? interromper, só a Rosa Maria levantou a mão, acho que ela quer falar um Ah, pouquinho desculpa. antes da Luísa. Legal, obrigada, De obrigada. nada. Então fala, Rosa, depois eu passo para a Luísa, por favor. Obrigada, gente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Comissão Encruzilhadas, essa iniciativa, parabenizar o trabalho desses professores. Eu sei o quanto é difícil e importante. Queria pontuar que é muito, muito importante todos nós, professores, professoras, fazermos o letramento racial, porque muitas de nossas perguntas são respondidas quando nós temos o letramento. Então, começar esse caminho tem que começar por dentro, né? É de dentro para fora. Então, é primeiro esse lugar da autoeducação, até para a gente entender que caminho nós queremos trilhar, quem somos nós mesmos nesse organismo social, porque o racismo ele é estrutural, ele é cultural, então é como se nós fôssemos analfabetos mesmo nesse tema. Então, começar pelo nosso próprio letramento é super importante, já vai responder muitas das nossas perguntas internas e nos ajudar a atuar externamente no mundo, né, na escola, na nossa família. Eu só queria pontuar esse essa dica para todos nós, que é super importante, tá bem? E mais uma vez, parabéns ao Jardim Cajueiro, parabéns à Comissão Encruzilhada, aos professores. Obrigada, gente. Obrigada, Rosa. Super importante a sua pontuação, porque é isso mesmo, a gente tem visto, inclusive a Rosa, né, tem feito esse trabalho, esse esforço de oferecer vários cursos de letramento, já conheço várias pessoas que estão fazendo, eu mesma deveria ter feito, ainda não consegui chegar lá, mas é um espaço muito importante, né? Que é só a partir de. A gente fala de autoconhecimento, né, Rosa? Autoconhecimento como algo central na antroposofia. Trata-se disso também, que a gente saiba olhar para as nossas raízes e, a partir desse conhecimento, estabelecer esse diálogo com essa forma de educação que a gente está desejando implementar, né? Então, obrigada. Também a Vânia levantou a mãozinha, foi isso, Vânia? Da Sim, Escola Aracê e também do grupo de estudos. também quero pedir licença e parabenizar. A minha pergunta, ela ia ser, né, que eu fiz pensando como que era para, como as pessoas pretas eram incluídas na escola. Mas ouvindo, né, as duas pessoas colocarem, a minha pergunta já foi respondida. E eu fico muito, muito, muito feliz de saber que vocês estão nessa caminhada, de olhar para essas crianças também. E a minha filha brincando aqui, participando aqui, ela ouviu falar sobre capoeira e ela me perguntou, mas mamãe, lá tem jongo? Então a minha pergunta é essa para o pessoal, para saber se na escola também tem jongo. E como fazem para incluir, né, implementar é, essa cultura, né, essa dança dentro da escola. Obrigada, Vânia. Que agradeço. Hum. A gente, a gente não tem o jongo aqui. Na verdade, a gente tem a capoeira, tem o maculelê, tem o cacumbi, tem o samba de roda, samba duro.
Mas o jongo, ele não, até onde eu sei, ele não faz parte das manifestações tradicionais da Bahia. A gente tem, por exemplo, uma manifestação aqui do sul da Bahia chamada Zambiapunga, que é um desfile a Zambiapunga pertence a um quilombo chamado Quilombo Jatimane, que fica aqui próximo ao nosso município, e ali eles se vestem com caretas, numa estética muito parecida com o que é Exu, o que Exu representa, mas também eles estão muito ligados à cultura banto, tá? Mas jongo a gente não tem. A gente tem uma pesquisa nossa aqui das manifestações nordestinas, e aí eu não poderia deixar de citar o boi tricotado, que é um boi aqui do litoral norte da Bahia, e aí na figura de Bira e Brenda, que vieram recentemente a convite aqui da gente para fazer o lançamento da nossa cartilha, e aí eles trouxeram um pouco de tudo, né, da pesquisa deles, tanto o boi quanto o jongo, trouxeram o coco, essas danças circulares, danças de roda, e que são filhas da mesma mãe, né? São filhas da mesma mãe africana e que compõem eh, esse referencial nosso enquanto cultura nordestina. E aí, por exemplo, a pergunta de como a gente coloca isso dentro da escola. Isso está muito vivo na pesquisa de cada professor. No São João, por exemplo, a gente fez um caminho bem legal esse ano. A gente foi da ciranda, do coco, a puxada de rede, ao boi, ao carimbó, fazendo esse passeio aqui por esse Brasil nordestino, e finalizou a festa junina com a fogueira de Xangô, né? Pensando aí nessa relação sincrética que Xangô tem com São João. A nossa dança para acender a fogueira esse ano foi feita pelos homens da escola, como pede o ritual de Xangô, e a gente cantou em Iorubá, e aí acendemos a nossa fogueira. E isso está presente também no Caruru de Cosme e Damião, que a gente faz na primavera, está presente no ritmo diário, isso tem ido bem além, graças a Deus, aos orixás, isso tem ido bem além do novembro, isso tem perpassado aí, de fato, o currículo escolar, e a gente tem conseguido fazer um caminho bem bonito a partir daí, e a partir mesmo da vontade, da boa vontade de cada professora, cada professor que está na escola. Uau, a pergunta era para o jongo e apareceu uma multiplicidade de outros elementos culturais. Que bacana, gente, parabéns. Muito, muito bom ouvir isso, viu? A pergunta do José Francisco, antes de passar para a Jussara, ficou para trás, Felipe. Eu vou te passar agora, que ele gostaria de entender quais são os referenciais teóricos adotados por vocês. Quem que vocês estão lendo? Quem vocês se inspiram para construir essa cartilha e conseguir levar essa ideia para o mundo? Acho que o principal nome da cartilha tem sido o professor e agora ministro Silvio Almeida. A gente estudou bastante a ideia dele, né? Tudo que ele conseguiu escrever até agora e tudo que ele tem falado nas palestras que ele dá. Ele deu uma palestra muito boa sobre educação lá em 2018, né? Falou de como a escola produz o racismo numa sociedade em que o racismo é estrutural. Então a gente começou muito a partir daí. A gente tem lido também a professora Bárbara Carini, que escreveu agora o livro Como Sim, Ser um Educador Antirracista, da que é Federal da Bahia, né? exatamente, que é uma referência muito importante, e muitos outros que a gente vai colocando e que vai chegando aqui no nosso caminho, na nossa encruzilhada. E tem muita gente aí boa escrevendo sobre isso. A gente tem buscado também esse caminho do letramento racial, como Rosa falou. Não dá para a gente falar de racismo, por exemplo, com as crianças e os jovens, se a gente não se percebe enquanto raça, a gente não se reconhece enquanto raça, a gente não reconhece a qual raça a gente pertence, em que lugar a gente está nessa construção social. Então, a gente foi lá beber com duas psicólogas que são psicólogas e educadoras, e estão no chão da escola, estão no chão ali do debate da psicologia também, que é a Deusa Maria e a Claudete Marcolino,
e foi um caminho bem bonito que a gente fez com elas também. E a gente tem também lido muito o que o mundo está mostrando para a gente, assim. Eu acho que a rua mostra muito para a gente tem feito questão de trazer a rua como esse corpo encantado mesmo, né? O chão da escola como um corpo que mostra muita coisa para que a gente pode ler muito a partir daí e construir a nossa cartilha, muito pensando no que a gente é também, enquanto memória, enquanto corpo, enquanto território. Jussara, você quer falar um pouquinho? Oi, então, estão me ouvindo? Sim. Eu estou bem assim emocionada, né? Porque a Cajueiro é uma escola que mora no meu coração. Eu trabalhei no Cajueiro 11 anos, então eu cheguei bem no iniciozinho da escola. Eu sei tudo, assim, tipo, eu conheço profundamente assim esse início da escola até a abertura do ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2 eu já não estava. No ano que eu começar o ensino fundamental 2 foi o ano que eu saí, né? Então, eu conheço bem as lutas do Cajueiro, conheço as lutas de cada um ali dentro também. E eu fico bem feliz, né, com isso que os professores estão trazendo e com uma certeza do quão é importante a representatividade numa escola que tenha mais pessoas pretas dentro da escola. Porque o meu caminho na Cajueiro foi um caminho solitário, né? Porque na minha época era só eu que tinha de professora preta lá, e eu era a referência para todas aquelas crianças pretas que tinham lá, né? Então, quando eu cheguei, assim, por um lado, eu vi uma satisfação muito grande das famílias pretas, por outro lado, eu também senti uma insegurança por parte, não vinda das famílias, mas bem naturalmente assim do grupo gestor da escola, né? Como que vai ser esse encontro, né? Mas foi um trabalho bem lindo, assim. Eu cheguei num momento em que eu senti uma fragilidade, porque era bem o iniciozinho da escola, a professora fundadora, que era um pé direito, assim, né, da escola, estava se retirando um pouquinho para vivenciar sua maternidade. Então, estava acontecendo. E aí ficou uma professora, eu cheguei, me uni com essa professora, e aí ficamos ali sustentando, né, a história, né, carregando, até que chegasse mais pessoas e a professora fundadora voltasse. E foi um momento muito especial, assim, né? Foi quando a gente se aproximou mais também da comunidade, quando a gente começou a fazer as primeiras festas abertas para a comunidade, foi bem interessante. Mas, assim, quando eu falo desse caminho solitário, porque, assim, como era eu só, eu já percebi as questões raciais, né? Com as crianças, comigo, enfim, tudo. E aí eu tentava, né, já trazer esse assunto para debate, já tentava me expressar, mas havia um silenciamento, assim, né, da minha pessoa, porque não era o momento, talvez não era o momento, eu não era a pessoa que devia encabeçar isso, talvez. E aí hoje eu vendo, né, o quão lindo está sendo esse trabalho que que os professores estão fazendo, essa comissão recheada, né, de pessoas pretas ali tomando o rumo da direção e trazendo tantas vivências bonitas, né, contextualizando essa no currículo. Eu acho muito bonito. Cada vez que eu vejo um movimento do Cajueiro, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz e eu me reconheço nessas lutas também. E eu me sinto muito realizada, né? Porque um trabalho que alguém está fazendo, né? E que eu tive esse desejo de fazer e que agora eu vejo sendo realizado por pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem realmente trabalhar, né, essa questão racial na comunidade. Eu agradeço muito os professores e é isso, tá bom? Obrigada, Jussara, que bom. Bom que você também está aqui na Steiner, né, numa escola grande, fazendo outra parte da história. Precisamos estar em muitas frentes, né? Então, eu queria, aproveitando até o que você disse, né, sobre ter mais professores, ter representatividade
representatividade, né? E aí é interessante porque a gente vai falar então de um racismo institucional também, né? Como é que a gente faz para dialogar com essa transformação nesse âmbito? Até temos aqui o Rogério Calia, lá, que tem falado bastante sobre isso, né, Rogério? Que bom que você está aqui com a gente também. É uma pessoa que tem contribuído muito na reflexão sobre toda essa discussão sobre o racismo institucional. Queria chamar a Luísa, que a Luísa contasse para a gente um pouquinho do censo que foi feito, como são os números, qual é essa representatividade hoje e quais são os desafios, Luísa, desse programa todo que o Felipe e a Jai começaram a falar. Boa noite. Tá boa a escuta? Tá ótimo. Obrigada, gente. Então, grata pelo espaço. Eu sou a professora Luísa, sou professora de classe aqui na escola. Trouxe para apresentar para vocês um pouquinho desse censo que o administrativo conseguiu fazer esse ano, e também alguns desafios, né, que a gente já tem se deparado depois que a gente colocou a cartilha no mundo. E também nesse caminhar do grupo, que é um grupo relativamente novo, né? O coletivo, e depois se transformar em comissão, isso tudo aconteceu do ano passado para cá. Então, a gente está começando a caminhar, a entender mesmo esse chão que a gente está pisando. Sobre essas proporções aqui dentro da escola, né? Então, Maraú, como já foi falado, é um município quilombola, que tem 87% nesse último censo, né? Saiu que tem 87% de pessoas pretas. A nossa escola atualmente, né, dados atualizados desse ano, nós temos 159 alunos, e desses alunos, 70 se declararam pretos ou pardos, né? Colocamos aqui todo como pretos, que representa 44% da escola. O grupo pedagógico de professores de classe são 24, incluindo professores auxiliares, desculpa, tá? 24. Deles, 6 são pretos, que corresponde a 25% desse grupo. Na gestão, incluindo mantenedora, que é a associação, né? E isso, que é a mantenedora, 6 gestores, temos 2 pretos. E de funcionários, 7 funcionários, no levantamento, temos 4 deles são pretos. Então, esse é o quadro atual da escola, esse dado bem atualizado. Sobre os desafios, gente, então, começamos a nos deparar com eles agora, depois desse lançamento da cartilha, e também com uma construção de grupo, né? Que não estamos fora desse trabalho em conjunto, de pessoas que têm diversos pontos de vista diferentes, diversas bagagens, histórias, corpos, cores e tudo, né? E então, acho que o primeiro, assim, que é legal da gente comentar é isso, como manter essa relação de afeto entre colegiado, com comunidade escolar, quando a gente toca num assunto que mexe com tanta coisa dentro de nós, tantos gatilhos, tantas questões, tantas bagagens e tantos pontos de vistas. Pessoas que têm letramento racial, pessoas que não têm. Então, a gente está nessa mistura, né? Tanto como no grupo pedagógico, quanto com a comunidade escolar como um todo. Então, isso a gente tem se deparado com esse desafio, e nessa proposta de manter essa relação de afeto e aprendizado juntos, né? Que é a proposta do grupo, porque se a gente não tem isso em vista, chega um momento que fica um pouco. É difícil, né? Difícil mesmo. Uma outra questão que é bem particular da nossa comunidade, mas acredito que outras escolas também tenham essas questões, que já foi falado, são as questões religiosas, né? Que a gente tem feito esse caminho de sensibilizar através da arte, dos eventos da escola, trazendo manifestações culturais, a cultura afro-brasileira mesmo, e às vezes as próprias crianças que a gente quer mais atingir, que a gente quer mais empoderar, são afastadas disso por questões religiosas. Isso é um ponto tá bem latente, assim mesmo, nesse caminho que a gente tem feito. Mas fala um pouquinho mais, Luísa, como assim? Você está falando em relação a
essas crianças são de alguma maneira afastadas dessa cultura afro-brasileira, Sim. porque... Fala um pouquinho mais. Bom, a gente tem como o Felipe disse, né, uma quantidade de crianças negras que são, né, vão em igrejas neopentecostais, que realmente tem bastante resistência mesmo quando a gente traz originalidade, até mesmo cultura indígena, questões, aspectos mesmo culturais. Sempre acaba, a gente faz aquele caminho de explicar que a gente não está trabalhando em si a religião, mas essas culturas ancestrais também, não tem como a gente desapegar também do espiritual, tá ali, né? Como é que a gente vai falar de povos indígenas, povos originários, sem fazer esse link também com a espiritualidade, assim, difícil dissociar uma coisa com a outra, mas acaba batendo bem forte, assim, para algumas famílias e até mesmo algumas crianças, causa um estranhamento por não ter tido contato mesmo. Não sei se deu para entender melhor, Cristina? Deu para entender, sim, deu para entender que o público, né, vamos dizer, as famílias também têm outras orientações religiosas, né? E aí Isso. você traz também a própria questão indígena, né, como sendo algo que é preciso ter caminhos, né, para poder trazer essa diversidade Uhum. para essas famílias, não como uma afronta, né, ao que eles acreditam, mas como um aspecto dessa interculturalidade, dessas outras formas de compreender o mundo, dessas outras maneiras de compreender a religiosidade, né, de compreender essas cosmovisões, a gente pode dizer também, né, porque a antroposofia é uma cosmovisão, né? Como é que então eles mesmo, até a segunda pergunta seria essa, como é que essas famílias neopentecostais olham para a antroposofia, para as orientações do currículo, por exemplo, né? Um pouco nessa linha. E é um pouco nessa linha que a gente tem trabalhado mesmo, Cristina, assim, tentando colocar isso, né, que nós estudamos aspectos culturais, cosmovisões, que a gente apresenta isso, faz parte do currículo, mas como também esse caminho de compreensão da comunidade mesmo, da pedagogia Waldorf, a gente está em Barra Grande, que é esse distrito de Maraú, que conta com a nossa escola e a escola estadual daqui. Então, a gente também não tem um grande leque de escolas, né? São duas e uma estadual que atende o ensino médio. E aí, muitos que chegam para a escola não têm mesmo conhecimento sobre o trabalho antroposófico, sobre a pedagogia Waldorf, então é uma coisa que a gente está galgando mesmo, construindo tijolinho com tijolinho nessa compreensão, e ao mesmo tempo levando essas outras referências, esse currículo mais decolonial que a gente estamos nos propondo a realizar isso mesmo, assim, como grupo pedagógico, né, como os professores da escola, além do Encruzilhadas, né, isso é uma pauta bem abraçada que está sendo abraçada pela escola mesmo. Então, a gente está fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo, né? Sensibilizando para a antroposofia, para a pedagogia Waldorf, e ao mesmo tempo tentando fazer com que eles compreendam o porquê que a gente está apresentando essas cosmovisões. O que é isso dentro da antroposofia também, né? Legal. Você falou Aí, de dois desafios, né? Isso, continuando com os desafios, alguns que a gente elencou aqui, os principais, sobre esse enfrentamento dessas nuances do racismo estrutural mesmo, nas nossas relações, nas relações com as crianças, que a gente tem se proposto a olhar para isso também, porque sai um pouco dessa coisa de o racismo é só quando acontece um caso de injúria, então a gente está mais sensibilizado mesmo como grupo para olhar essas coisas que vão passando bem escorregando, né, nas nossas relações no dia a dia. Então, isso é uma outra questão, assim, que a gente tem se debruçado e se dispondo mesmo a olhar mais. Tanto nas relações entre os adultos, com as crianças, com os funcionários, com tudo. Legal, Luísa. Tem a Patrícia Souza, é uma professora lá de Cavalcante. A Patrícia é quilombola, do Quilombo Calunga. Ela é do maior quilombo do Brasil. E
E ela tem uma pergunta aqui no chat agora e uma outra que vou pedir para ela fazer também, né? Porque a gente tem essas 3 pessoas convidadas para fazer perguntas, entre outras perguntas que estão vindo de todo mundo que está aqui assistindo. Né? Você pode falar então, Paty, as duas suas. Eu havia escrito. Boa noite. Então, você estava falando dos desafios. E um dos desafios que eu queria saber, que a gente passa muito aqui, é sobre o calendário festivos, o calendário Waldorf, né? Eu entrei na pedagogia Waldorf agora, em janeiro, estou conhecendo um pouquinho. Mas, por exemplo, a Festa da Lanterna. Como adaptar a Festa da Lanterna para um território quilombola, onde tem várias coisas que acontecem que não faz parte da nossa realidade? Sabe, como tem sido isso para vocês? Como é que vocês adaptaram? Por exemplo, a época dos pastorzinhos. Com os carneiros. Aqui as crianças não sabem nem o que é, nunca nem viram, só na tela. Então, como fazer isso? Sabe, para que seja algo o mais realista possível, que eles seja algo que eles realmente tenham interesse em aprender, porque está ali, né? Está vendo, está convivendo. Legal, Patrícia. Então, Patrícia, isso também é uma frente de trabalho da comissão, porque a nossa ideia é isso, como não está todo pedagógico dentro do coletivo, então a gente, esse ano aconteceu assim, a gente nós nos debruçamos no calendário, né, das festas anuais, e aí a gente foi pensando nas propostas e outros links que a gente poderia fazer, levando mais brasilidades e outros referenciais. E aí, por exemplo, na festa da primavera, a gente levou o Caruru de Cosme e Damião, que é uma festividade bem presente aqui na Bahia, né? E até mesmo aqui onde a gente está, em Maraú, na região, no sul da Bahia. E aí, então, a gente começou a se debruçar nisso dentro da comissão, para depois levar para o grupo pedagógico, também se imbuir disso para a gente poder realizar esses links, esses outros adaptações mesmo, essas outras brasilidades. Então, é um trabalho que também foi feito dentro da comissão, funcionou bem, a gente teve essa adaptação esse sincretismo mesmo, né, na fogueira de São João, essa festa da primavera a gente fez o Caruru, e sobre essas perguntas da festa da lanterna, eu vou passar para a Jai, que é jardineira, acho que ela pode te dar um amparo também. Então, gente, pegando um pouquinho do gancho que a Luísa falou, né? Tudo que a gente tem trazido até então é com muito estudo, então são passos bem pequenininhos, sabe? E não dá para a gente só trazer a adaptação do currículo porque a gente entende como cultura, não, a gente primeiro tem um debruçar muito grande sobre cada coisa, né? E aí, como desafio também, além disso, além da gente se debruçar durante um tempo, estudar, fazer esse link, entender se casa, se não casa, se é a mesma imagem, se não é, se traz o mesmo alimento anímico que a criança precisa naquela faixa etária, como que a gente traz isso? Isso, depois da gente fazer todo esse estudo, entender tudo isso, a gente também tem a missão e o desafio de explicar isso para as famílias. Então, também a gente tem esse outro papel, antes de trazer como o evento da escola, como essa adaptação, a gente também, principalmente quando é festas e adaptações mais abertas, né? A gente precisa, primeiro, falar com as famílias, né? Então, explicar para as famílias o porquê que a gente está trazendo aquilo, como que a gente está trazendo aquilo, e casando, né, com as ideias. Não, trabalharia isso, as escolas Waldorfs costumam trabalhar nessa linha, mas linkando com isso, a gente estudou, e essa é a mesma imagem e tal. Então, dentro disso, né, dentro de um estudo muito grande. E o que acontece é que até agora, o que a gente conseguiu se debruçar foram esses que o professor Felipe e a Luísa trouxeram aqui, que é do Caruru na primavera, que foi a Fogueira de Xangô esse ano, que a gente conseguiu, né, trazer esse estudo e tudo mais, porque tudo tem que vir com uma linha que a gente vai estudar, vai entender,
vai deixar vivo primeiro na gente, né? Vai explicar para as famílias esse contexto e depois, sim, a gente vai conseguir realizar, para não causar estranhamentos além da conta, porque já causa, né? Já causa muito, a gente tem muito o que responder, que explicar, enfim, sabe? Então, dentro dessa linha de pensamento que eu trago isso. Então, a menina da lanterna, a gente ainda não conseguiu se debruçar nisso, já pensamos várias vezes, já começamos a estudar, porém o assunto, né, ele sempre nos traz de volta para outras frentes, né, de atuação, então precisa ver isso, precisa ver aquilo outro, e a gente está indo um passinho de cada vez, mas a menina da lanterna está aí também na nossa lista de estudo e de debruçar mas para entender verdadeiramente e viver verdadeiramente isso antes de realmente trazer para as crianças. Tem uma... Vamos lá, rapidinho. Bacana, eu acho que a sua pergunta, Patrícia, ela tem sido um aspecto do currículo, né, das práticas que precisam de estudo para ainda, né? A Clara faz uma pergunta daqui a pouquinho, pode falar um pouquinho sobre isso, porque ela é uma professora de muito tempo de educação infantil, né? Para que a gente consiga entender qual o propósito da pedagogia Waldorf para certas ações que você chamou de elemento anímico, por exemplo, né? Por que que nós fazemos certas práticas, né? Para que a gente não simplesmente reproduza a prática, né? Então é assim, vamos fazer assim. Então, onde está esse momento que é o estudo, que é a pesquisa, e é esse encontro de algo que faça sentido para, no fundo, fortalecer o desenvolvimento da alma desse ser, né? Desse euzinho que está em gestação, né? Então, eu vou passar a palavra para a Cléo e depois para a Lígia, está com a mãozinha levantada. Cris, a Waira ou Vaira A estava... Waira também, a Waira, tá bom. Obrigada, Cris. Primeiramente, quero agradecer muito a Jaísa, ao Felipe, por compartilhar, né, dessa experiência que eles estão realizando lá no Cajueiro. Parabéns. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais do Felipe sobre esse trabalho de base que ele mencionou com as psicólogas, né? E também gostaria de saber quais são essas práticas com as famílias, né? Acho que vocês já expuseram um pouquinho dessas dificuldades, desses desafios com as famílias, principalmente esse nível da religião, né? Que às vezes se confunde, né? E passa a ser muito tênue para eles a questão da cultura e da religiosidade, né? Eu acho que é um tema também que a gente precisa se aprofundar, né? Para realmente ter esse cuidado, né? Mas eu gostaria de saber como que vocês fazem um pouquinho mais detalhado nesse sentido, né? A Jaísa falou um pouquinho, olha, antes a gente, para que não cause tanto estranhamento, temos essa conversa com os pais, né? Com as famílias, com as mães. Então, mas eu queria saber um pouquinho mais, né? Que desafios que vocês, além desses, vocês encontram, a forma que vocês proporcionam, promovem a esses eventos, e se também tem casos opostos, ou seja, a transformação, né? Aquela família que tinha uma resistência e que depois conseguiu abraçar mais e participar mais. Então, uma pergunta para a Jaísa, né? E essa do trabalho das psicólogas, eu queria entender um pouquinho mais. Uma pergunta para o Felipe. Obrigada. Obrigada, Cléo. Leonice. Então, assim, no início do ano aconteceu um caso de discriminação racial numa turma aqui da escola. Um menino que, inclusive, é de uma família de evangélicos. Ele foi chamado de macaco dentro da sala. E aí, a partir de então, a partir de um contato com o pessoal do grupo Waldorf Antirracista, eu cheguei até essas duas psicólogas que eu citei, que elas estão catalogadas aí num ambiente virtual para apoio a crianças que sofrem racismo.
Só que dentro dessa conversa, né, elas estão lá em São Paulo e em Curitiba. A ideia é que elas, de alguma forma, acolhessem essa família, essa criança, mas a gente percebeu que ali existiam alguns entraves. O primeiro era um ambiente virtual, né, tipo, trabalhar, fazer um trabalho de psicologia, de atendimento psicológico com uma criança virtualmente já não seria muito bom. E elas sentiam que o fato da família ser evangélica, de alguma forma, ia limitar também a atuação dela nesse trabalho, a atuação delas. E aí a gente pensou que, de alguma forma, enquanto grupo, fosse bom para a gente aprender com elas sobre o acolhimento a quem sofre racismo e, de alguma forma, multiplicar isso dentro da escola. E aí, desde então, a gente foi conversando muito, conversando, e elas foram conhecendo a gente enquanto comissão, e perceberam, pela sensibilidade delas, que antes da gente acolher uma criança que sofre racismo, a gente precisava se racializar enquanto grupo. Então, elas fizeram essa proposta, e eu vou anotar, alguém já anotou o nome delas aqui, que é Deusa Maria e Claudete Marcolino, eu posso passar depois o contato delas também. E aí a gente foi fazendo um caminho que elas chamaram de um caminho provocativo de percepção racial. E aí fizemos 6 encontros. Esses encontros foram construídos a partir de algumas imagens que elas foram trazendo para a gente. Primeiro, para trabalhar a branquitude, o pacto narcísico da branquitude. Aí elas trouxeram a psiquiatra Cida Bento, né, e a imagem dela a partir do que é branquitude, de como a branquitude se organiza para defender, consciente ou inconscientemente, seus privilégios. E aí, a partir de então, elas foram trazendo isso para a gente, entendendo como a gente, enquanto grupo, respondia a essas provocações. E a partir desse conhecimento que elas tinham prévio da gente, do que a gente colocava e levava enquanto escola, enquanto pedagogia Waldorf, esses encontros foram sendo construídos e elas foram trazendo imagens que faziam a gente se perceber dentro do processo de racialização. Surgiram questões que são muito internas, né, que não cabem de ser colocadas aqui, mas que o mais importante é falar isso que a gente já vem falando, né, de que enquanto grupo a gente precisou ter a coragem de partir para essa percepção, porque o tema é muito indigesto e cada um traz no seu corpo a memória que é ou do lugar de sofrer o racismo ou de estar no lugar da branquitude enquanto conceito. Então, isso, dentro de um grupo, não é algo que a gente vai entender como suave ou algo que é fácil mesmo, né? Isso foi gerando inquietações e diversos tipos de resposta ao que elas estavam propondo. Mas elas traziam tudo com muita imagem, elas trouxeram a imagem do espelho de Narciso, por exemplo, o espelho de Oxum, o espelho de Iemanjá, de como a gente, enquanto grupo, estava nesse espelho de Narciso, né, se olhando ali para esse espelho, e de como a gente poderia olhar para o espelho de Oxum enquanto estratégia de atuação, e de como a gente poderia chegar, e aí, utopicamente ou não, no espelho de Iemanjá, que aí já é esse grupo coeso, formado e bem estabelecido enquanto estratégia, né, de combate ao racismo, estratégia de atuação dentro da educação, de fato. Mas é isso, né? Elas trouxeram em algum momento também a imagem das cumbucas de Exu, tem um Itan de Exu que fala que Exu leva consigo, né? Exu, como esse orixá da comunicação, leva consigo 2 cumbucas. Em uma cumbuca ele coloca coisas boas, em outra cumbuca ele coloca coisas ruins e depois mistura tudo. E a gente, ser humano, tem que lutar para entender e se resolver e se perceber aí, cada um com a sua cumbuca. E foi isso, foi esse caminho, foi um caminho, na minha percepção, maravilhoso. Eu acho que, por mais difícil que seja, faz o grupo se colocar enquanto questionamentos que acho que, se não tivesse tido, nunca teriam acontecido esses questionamentos. E é muito mesmo um caminho de autoeducação, é um caminho de autopercepção. Acho que ninguém pode fazer isso por ninguém.
Vou falar aqui, enquanto pessoa negra, que existe uma percepção muito equivocada de que as pessoas negras têm que pegar na mão dos não negros para levar para o entendimento do que é racismo, do que é racialidade, do que é se racializar, e não é isso, né? Eu acho que a gente tem uma outra batalha, uma outra luta no caminho. Eu acho que esse é um caminho de cada um. E a proposta delas era fazer suscitar na gente essa vontade de buscar mesmo, enquanto indivíduo, enquanto individual, porque aí, né, se Steiner fala a educação só existe através da autoeducação, a gente se apega a Freire também, falando que a educação existe também nos encontros, né? Então, como cada um vai se autoeducar nesse processo para que depois a gente se encontre e possa construir uma educação que, de fato, respeite as diferenças e que, de fato, busque o combate ao racismo. Foi mais ou menos assim, Cleonice, tá? Posso conversar com você depois mais e te explicar melhor, mas foi mais ou menos isso. Gente, parece que está travado aqui, é só para gente? Eu Não, acho que a Cristina travou. isso. É, Acho que voltou agora, né, ou não? Não. Agora voltou um pouquinho. Deixa eu ver se ela voltou. Acabou de voltar. Aí, Tem alguma coisa. ufa. Desculpa. Eu estava fazendo só um comentário, na verdade, sobre esse processo de autoeducação, né? Como ele é central e que, às vezes, muitas pessoas, né, assim, que nós vivemos um racismo estrutural, não conseguem se transformar nessa percepção, né? Então, você leva letramentos, processos, mas esse processo de enxergar por dentro é uma escolha necessária que esse grupo, cada um individualmente, precisa fazer, né? Como o Felipe estava contando, né? Então, acho que isso é muito importante da gente ouvir e ter essa consciência e até olhar para os nossos grupos aos quais nós fazemos parte, pensar como é que eu tô, né? Como é que essa transformação está se dando no meu contexto, né? E o Rogério Calia colocou no chat um comentário sobre escolas, sobre a questão da religiosidade, que ele leu em algum lugar, em algum artigo, que escolas da Ásia estariam, era isso, né, Rogério? Trazendo as religiões asiáticas para dentro da escola, né? Foi isso, Rogério? E eu também queria complementar, colocando aqui no chat o link para um artigo de um professor da Nova Zelândia, que é o Neil Bolland, que é um antropósofo que começou a desenvolver uma pesquisa que ele ia, por acaso, na vida dele, na biografia dele, ele foi para vários países. Em cada país, ele resolveu ser professor Waldorf, apesar de ele ser músico de profissão, e ele via que o jardim da infância, em que ele ia ser professor no Japão ou na Inglaterra, na Nova Zelândia, eles eram muito iguais. E ele falava, não é possível que cada lugar é a mesma coisa. Os mesmos bonequinhos, a mesma, né? E ele se perguntava, aonde vive aqui o que é daqui? Então, é muito importante. E ele tem uma pesquisa com professoras maori, né? Então é importante a gente perceber que o mundo inteiro, gente, está nessa mesma rota que vocês estão trazendo para a gente tão ricamente, e que isso não significa uma afronta. Se a gente não quisesse, a gente não estaria aqui nas escolas Waldorf, né? A gente estaria em outras linhas educativas. Se a gente está, é porque a gente quer construir para que ela possa dar esse salto necessário de estar em cada lugar onde ela existe, né? Quem está está na Bahia, quem está em Barra Grande, Barra Grande não está em Salvador, né? E por aí vai. Eu queria então passar para a Lígia, brasileira, que também tem sido uma grande parceira junto com a Tamires, à frente do curso Brasilidades, que a Patrícia, por exemplo, é uma aluna, e outras pessoas, que a Cleo
também tem sido uma das pessoas que a gente chamou recentemente, né, Lígia, de mentoras, né? Pessoas que podem ajudar a pensar essa comunicação entre o que se vê como antropologia antroposófica e aspectos de outras formas de ver o mundo, porque isso é esse discurso, essa necessidade da educação intercultural, né? Uma educação que constrói pontes, tá? Então pode falar a sua perguntinha, Lígia. Oi, boa noite. Obrigada, Cris. Bom, primeiro eu queria pedir licença também, parabenizar a Comissão Encruzilhadas. É impressionante o trabalho de vocês, a coragem de vocês e a consciência, né, de vocês. Assim, eu achei incrível vocês falarem desse processo de introduzir, né, a nossa expressão cultural no currículo, fazendo esse estudo profundo, esse compartilhar com as famílias, para, por último, quando já estiver ressoando dentro de cada adulto, transbordar para as crianças. E que tá tudo bem que a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? Que vamos fazendo aos pouquinhos, mas de forma muito consciente, né? E cuidando muito das nossas crianças. Então, aí vai o meu parabéns. E aí eu queria também, falando nesse caminho individual que o Felipe trouxe, né, de cada um desse processo de autopercepção, de letramento racial, e aí a minha pergunta inicial, perguntando a quantidade de professores nessa comissão, é justamente por conta disso, assim, eu percebo que, enquanto indivíduo, os professores e as professoras estão se conscientizando, mas acho que a nossa dificuldade do momento é esse coletivo, né? Esse caminhar juntos. E aí a minha pergunta vai em relação ao papel da comissão quando se tem alguma situação de discriminação racial. Quando isso acontece, sempre tem a comissão, o membro, a membra, né? Nem sei se existe, mas poderia existir, essa pessoa, ela tá como mediador quando acontece, por exemplo, na sala de um professor ou uma professora que não está nessa comissão, essa pessoa da comissão tem que estar presente mediando. Como que é esse processo? Porque, assim, aqui na nossa escola, a gente fez esse caminho do letramento coletivo, mas nem todos aparecem, né? Vai numa aula, falta em outra, então não está tão presente ainda internamente em todo mundo. Então, a gente está um pouco nessa encruzilhada aí. O que fazer, né, quando isso acontece, porque é isso, não dá para deixar na mão de um professor de classe que não está letrado, por exemplo. E como que é esse processo aí na escola de vocês? Lígia, olha só, esse caminho a gente tem trilhado muito caso a caso. Vai muito também do professor solicitar da comissão essa mediação. Mas ainda assim, tem alguns outros pontos. Por exemplo, a gente versa na cartilha que a medida pedagógica para o Fundamental 1 que quando a criança comete o ato de discriminação racial, a família precisa fazer uma pesquisa, né? Entendendo que a criança está reproduzindo algo que ela está vendo em casa ou na sociedade que ela pertence. Então, a gente convida a família, enquanto comissão, para fazer uma pesquisa relacionada ao tema e debater, de fato, sobre o tema. E aí, falando sobre representatividade, o mais importante para a gente é acolher a criança e a família que sofre o racismo. Então, de fato, para essa família se sentir à vontade para falar sobre esse tema, ela precisa se reconhecer em quem ela está e quem está acolhendo ela. Então, é muito mais fácil para ela, para uma família, para uma criança que o colega falou que o cabelo dela era feio, ser acolhida por Jaísa, que é uma mulher preta e que sente na pele, já sentiu na pele e sabe o que é essa dor, né? Então, a ideia é que a gente tenha essa representatividade no acolhimento e para a gente o mais importante é esse acolhimento.
Então, a medida pedagógica, ela tem um efeito, a gente sabe disso. A gente sabe também que o caminho trilhado antes de chegar na medida é importantíssimo, né? Então, por isso que a gente leva para a escola essa diversidade nossa enquanto sociedade. A gente fala dessa potência negra, a gente fala de coisas boas relacionadas às culturas afro-indígenas, a gente não fica nesses estigmas que são construídos pela sociedade. Então, existe esse caminho de construir com as crianças por exemplo, quando a gente fala de cabelo, né, esse referencial estético diferente do que é o padrão. Então, a gente constrói com eles, porque eles percebem nessa construção de subjetividade que existe um padrão de beleza que está nos outdoors, nas revistas, e que esse padrão não é o padrão negro, né? Se hoje existe como consumidor, é como consumidor e pronto. Mas eu acho que o que a gente se importa mesmo é com esse acolhimento e acreditando que a educação transforma, a gente tenta acolher essa família também que cometeu racismo e às vezes essas famílias percebem, aí a gente tenta fazer esse caminho de fazer com que eles percebam que o importante não seria necessariamente porque existe uma fuga, né, de sair desse lugar da ilegalidade, do racismo como crime, e isso mexe muito com as famílias também. Então, a gente tenta não focar nisso, tenta focar na dor que aquela criança está sentindo, na dor que aquela família está sentindo, e porque a gente, enquanto escola, se posiciona contra isso, sabe? Então, mas isso vai muito caso a caso, isso depende muito de cada professor. Inclusive, a ideia da cartilha era exatamente ter uma posição da instituição, né, para não ficar a decisão do professor, né? Ele tem um vínculo com a turma, um vínculo com cada família. Então, que ele não decidisse isso sozinho, individualmente, mas que a escola, assim como tem outras medidas pedagógicas para outros tipos de agressão, tivesse um posicionamento firme e consciente para o racismo também. Então, a cartilha surge muito nesse contexto, e isso vai acontecendo e a gente vai lidando isso caso a caso, e realmente a gente não tem resposta para tudo, e as coisas vão aparecendo para a gente à medida que a gente se coloca, né? A gente opta por não colocar o tema ali debaixo do pano, não, é uma brincadeira, é bullying, não, isso é racismo, a gente coloca isso, evidencia que é racismo, não com as crianças, né? Com as famílias. No caso do Fundamental 2, isso vai com os jovens, esse trabalho é feito com os jovens, então essa pesquisa é feita pelo jovem, e ele apresenta isso para a turma, e as reincidências também são penalizadas de outras formas. Acho que a medida vai muito de acordo com a faixa etária e de como o caso se coloca para a gente, né? A gente percebe que, por exemplo, o cabelo das meninas é muito forte, né? Essa imagem do cabelo sujo, do cabelo que fede, que é feio, é muito forte. Então, como a gente falar para as crianças sobre isso, né? Como a gente chegar neles sem falar abertamente o que é racismo, mas que eles possam construir mesmo essa ideia de um padrão diferente e ver beleza nesse cabelo que é diferente do cabelo que é padrão. É mais ou menos assim. Legal, Felipe. Nossa, são muitos temas, né, gente, que a gente precisaria de mais encontros para poder trocar essas práticas, né? Eu acho que isso dá um caminho para a gente. Isso também acontece no Brasilidades, né, Lígia? E essa pergunta da Lígia de como tratar a dimensão individual e a coletiva é muito importante, porque as pessoas, né, as escolas, as instituições tratam de maneiras diversas, né? Então, em cada âmbito da educação básica também, o que é, como você trabalha uma questão de injúria com jovens, né, Felipe? Como você estava comentando no fundamental 2, ou como é que você vai trazendo isso em outros âmbitos, né? O Rogério Calia fez um comentário aqui que eu vou pedir para ele fazer para todos nós, para a gente ir caminhando para o encerramento, que a gente está chegando no nosso horário. Você quer falar, Rogério, por favor? Então, eu tenho notado nas universidades e empresas que a jornada antirracista muitas vezes tem uma virada quando se tematiza os vieses inconscientes. E isso é muito importante, porque neurocientistas mostram que alguns mecanismos do funcionamento do cérebro foram meio que hackeados pela narrativa da supremacia branca. Então, por exemplo, a amígdala cerebral ela é um órgão que os cientistas consideram que vai checar se alguém é dentro do meu grupo ou fora do meu grupo, se alguém ameaça ou não. Né?
E eles medem a atividade da amígdala cerebral para questões raciais, é super interessante que de perceber esses vieses, né? Então, tem toda na Alemanha isso está sendo chamado de racismo do dia a dia, que é um racismo aparentemente não intencional, que vem de um monte de ignorância da pessoa não entender as causas do racismo, e também a questão do sentir, né? Que muitas vezes as pessoas entendem o racismo, mas se mostram indiferentes e apáticas. Por que isso, né? E como vencer isso? Então, tem toda uma questão das pessoas se encontrarem em grupos interraciais de igual para igual. E a questão também que eu acho que é muito importante para as escolas é de colocar uma norma de não discriminação. E daí é muito curioso que eu tenho solicitado muito isso para a sociedade antroposófica e tal, acho que vai ter em algum momento, mas eu estou tendo alguma dificuldade. Mas em algum momento vai ter. A SECN, que é uma organização do Egito, eles têm esse tipo de norma. E é muito importante, porque para mostrar que não vai ficar... as pessoas não podem praticar o racismo e fica tudo bem, né? Se for um professor, se for um pai, não é para ficar tudo bem. Então, uma norma de intolerância ao racismo intencional é muito importante também. E daí é curioso que as pessoas falam, não pode, porque a filosofia da liberdade fala de individualismo ético. As pessoas não entendem o que é a filosofia da liberdade e falam besteira ao ter essa opinião. Não é excludente. Eu tenho um texto que mostra que não tem essa excludência. E isso sinaliza para o mundo que a gente é antirracista, porque pode ter o que for para o mundo dessas atividades pedagógicas, culturais, é lindo, lindo, lindo. Mas a questão é, quando tiver racismo e um professor cometer isso, ou um pai, isso vai ser aceito ou não, né? O mundo, esses historiadores que super criticam a antroposofia, esses jornalistas, eles querem saber esse posicionamento. E uma regra de não tolerância, ela resolve isso. Sim. Rogério, o que você está trazendo, né, que eu acho que está na cartilha também, né, pessoal, professores de lá, cada vez mais a necessidade de uma declaração mesmo, de em que a gente está conectado. Mas nos declaramos antirracistas, né? A gente consegue falar declaradamente, porque essa coisa né, o Rogério traz essa dimensão de que parece, em muitos universos e muitas injúrias que nós já ouvimos de muitas famílias que saíram das escolas Waldorf, é que não se faz nada. Aconteceu tal coisa, mas aí foi falar com não sei quem, aí não, a família sai, né? O censo que nós fizemos, né, Maraísa, recentemente nas escolas, com resposta de 66 escolas do Brasil, nós temos 300 quase, né, no Brasil inteiro, 12%, as escolas têm uma porcentagem de diversidade de apenas 12%. E muitas famílias pretas, ou as poucas indígenas, não se sentem acolhidas. Então, isso que o Felipe trouxe, né, da necessidade de um acolhimento pelo seu par, é fundamental. Mas uma declaração de que aqui não passará impune é central, né? Então, é isso que eu acho que é bem legal do que o Rogério traz. E eu queria finalizar nessa conversa dizendo que essa prática, como a gente ouviu agora do Cajueiro, ela pode trazer para a gente novos referenciais para a educação brasileira humanizada, que vem do impulso do Steiner, que dialoga com o impulso do Paulo Freire, que dialoga com as reflexões de vários filósofos brasileiros, que também dialoga com a prática da Escola Maria Filipa, da Bárbara Carini, que foi aqui citada. É isso, a gente precisa dialogar com outros grupos que seguem nessa direção, e não nos isolarmos criando a nossa referência do que é racismo ou não, ou de como nós fazemos, né? Então, eu acredito muito nisso, de transformar as nossas práticas, na vivência, nas vivências também, vivências culturais, e no reconhecimento de outras infâncias, né? Como a Patrícia aqui, que está lá dos Calunga, né?
Os primos dela não vão ver carneirinho lá no quilombo, mas como é que a gente vai construir essa conexão se a gente não consegue respeitar que existem outras maneiras de ser e estar no mundo, né? O José Francisco, que está aqui, tem um trabalho muito legal de pesquisa que ele apresentou no congresso lá de Juiz de Fora e agora no congresso da Faculdade do Steiner, que traz essa reflexão para a gente. Será que a gente consegue, né, refletir um pouco sobre outras maneiras de entender calendários? Vocês falaram de calendários aqui, né? Existem múltiplos calendários, gente, agrícolas dos povos todos brasileiros, das comunidades, das culturas, né? Então, tudo isso a gente precisa estar com essa dimensão interna clara, né? Esse é o nosso autoconhecimento, se conhecer a si mesmo para ir para o mundo e não se perder nele, né? E por fim, que nós estamos falando, como está na cartilha deles, dessa escola, de um projeto emancipatório de educação. A gente não quer um projeto assimilatório, que a gente vai repetir e reproduzir alguma coisa. A gente quer algo emancipatório. Aí sim a liberdade, né, Rogério? Aí a gente está falando de um outro âmbito, né? Então é isso, gente. E na perspectiva da diversidade, o racismo, ele é um aspecto, mas tem outras facetas que dão a interseccionalidade, que tem sido trabalhada, por exemplo, por vários autores hoje, né? A gente não está falando de um aspecto, mas são vários aspectos dessa cultura que a gente está inserido que é preciso olhar, né? Seja ele outras questões, né? De gênero, de machismo, de misoginia, enfim, outros aspectos conectados a essa questão, né? Então, com isso, eu agradeço demais a presença de vocês. Queria anunciar que no dia 27 a gente tem uma outra roda. Convidamos a Carolina Oliveira, que é uma historiadora, professora da Escola Waldorf de Nova Lima. Nós vamos falar do tema cotas. O que são as cotas no Brasil? E nas escolas, e nos cursos de formação em pedagogia Waldorf, né? Existem cotas, nós dialogamos com essa imagem, qual é a ideia que nós temos disso? E pretendemos fazer outros, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Agradeço demais, façam as suas análises depois, enviem sugestões para a gente. Nós tivemos aqui até 45 participantes, então a gente fica bem feliz com isso e agradecidas, né, Cléo? A Cléo, a Jussara, a Vânia, que são desse grupo de estudos que em breve se ampliará para o Brasil e que todos estão convidados, tá bom? Obrigada a cada um de vocês. O José Francisco quer falar uma coisinha aqui. Fala, José. Felipe, a gente é do interior de Jaú, aqui do interior de São Paulo, e eu perguntei a questão dos referenciais teóricos, assim, muito para essa questão, assim, para saber onde que a gente está interagindo. E na sua fala, você colocou uma coisa ali, tipo, a gente usa esse, mas o encantado da rua. Eu achei isso de uma coisa tão bonita que você falou agora, que levou a gente para outro lugar. E eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. E é o que a gente está tentando trazer isso, né? Nessa linha de pesquisa, que é o quê? Fazer girar, né? Olha, eu tenho isso aqui, o que você tem? Então, vamos trocar isso, né? E você inverteu totalmente a relação, assim, ó, cara, não... Vamos, ó, olha para fora, olha... Então, assim, agradecer esse impulso que vocês estão trazendo e que você colocou várias vezes essa coragem aí que hoje foi partilhada, edificada nesse dia aí. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Valeu, José. Bacana. Muito bom. Só para finalizar mesmo, a Priscila tem uma pergunta aqui que ela fez 2 vezes já, que é sobre como a FELB atua, né? Essa instituição que a gente faz parte de todas as escolas também. Nós fizemos cursos de letramento o ano passado, com 2 professoras, em que foi estimulado a criação de políticas nas escolas. A gente teve muitos participantes nos cursos de letramento, talvez mais de 100 pessoas, acho que chegou a 400 o número total, e nós tivemos 35 escolas que começaram a desenvolver. E um primeiro passo, gente, para elas começarem a desenvolver, construir uma política, passava por esse passo do espelho de Narciso mesmo, sabe? Passava por olhar para si. E vocês acreditam que várias delas tiveram grandíssimas dificuldades de avançar. Nem o censo da própria escola não conseguiu ser feito, porque tinha gente que falava, não, mas como assim eu vou pedir autodeclaração?
eu nunca fiz isso, será que a pessoa não vai ficar chateada? E o outro diz, ah, não, mas esse assunto é muito pesado, né? A própria Bárbara, essa autora, né, Bárbara Carini, ela é muito interessante. Ela tem no Instagram dela, é assim, uma intelectual diferentona. Entrem no Instagram dela, né, gente, que vale a pena. E ela fala várias coisas. Ela fala, gente, quando a gente começa a falar da temática, várias pessoas falam, ai, mas que assunto pesado, né? Nossa, foi forte, né? Vai ser forte, vai ser, e vai precisar ser mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Agora, Priscila, nessa nova etapa, no ano que vem, a gente vai continuar esse programa de equidade com esse apoio, e nele provavelmente haverão outros caminhos de letramento que a gente gostaria de continuar fazendo, porque é algo que não se faz em uma vez, né? Por exemplo, junto aos formadores, né, os fóruns de formadores da Pedagogia Waldorf também estão solicitando que a gente possa apoiá-los nisso, o fórum de tutores, que são professores que apoiam escolas. Então, a gente percebe que o movimento Waldorf, ele tem várias partes, né? E a gente também conta com o apoio dos movimentos que estão fora das escolas, né? Mas também com professoras conectadas, que é o Movimento Preto na Pedagogia Waldorf e o Movimento Waldorf Antirracista. Tá bom? Então, com isso eu encerro, agradeço demais, e a gente se vê próxima segunda-feira, dia 27. Até lá, Obrigada, pessoal. gente. Obrigada. Gratidão. Obrigada mesmo a todos vocês. Boa noite. Parabéns, gente. Nada, parabéns a vocês, Saudade Escola de Cajueiro. vocês. Obrigada, Cajueiro. Muito Boa obrigada. noite. Sara. Boa Tchau. noite. Boa noite, gratidão. Até. Gratidão, gente.